alunos, olá alunas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos trabalhar com entalpia. Bom, na primeira semana nós trabalhamos na aula do Enem a introdução à termoquímica. Lá nós discutimos o que seria calor, transferência de energia e principalmente os conceitos de endotérmico e exotérmico. Nessa aula especificamente nós vamos trabalhar mais a questão de cálculos, ou seja, como calcular, como medir essas quantidades de calor, essa quantidade de energia transferida, ok? Então, como objetivos da aula de hoje, nós temos reconhecer que há transformações químicas que ocorrem com consumo ou produção de energia e que esse pode ser medido e também compreender os procedimentos utilizados para efetuar esses cálculos. Vamos trabalhar, então, com a semana 2 e 3 do PET, ok? E para finalizar esse conteúdo, nós vamos usar a aula do Enem de sexta-feira para finalizar o conteúdo. Então, fique esperto. Se você ainda não assistiu, assista a aula da semana passada. E sexta-feira finalizamos o conteúdo na aula do Enem, ok? Bom, para dar início aos cálculos, primeiro nós precisamos saber como que é feito os experimentos para fazer essas análises e posteriormente os cálculos. Então, um experimento muito utilizado para fazer esse tipo de cálculo é o calorímetro. Então, o calorímetro, ele é um aparelho no qual é feita a combustão de substância que se quer estudar. Então, normalmente, dentro desse aparelho, nós trabalhamos com reações químicas que liberam energia, mas também é possível fazer, existem alguns tipos de calorímetro onde você consegue fazer reações químicas endotérmicas, ou seja, que absorvem energia para acontecer, ok? Esse instrumento, ele também mede a quantidade de calor que essa substância vai liberar ou absorver para o meio, ok? Bom, eu trouxe uma imagem para vocês que vai mostrar mais ou menos como que é essa estrutura do calorímetro de forma mais genérica, ok? Vamos lá? Então, olha só, observe que na parte de dentro, aonde tem esse êmbolozinho, ali dentro é aonde acontece a reação química, ou seja, é ali aonde os meus reagentes vão formar os meus produtos, certo? Repare que ele está num recipiente e esse recipiente, ele não é completamente isolado, ele só é fechado, porque em volta dele nós temos água. Então, a reação acontece lá dentro e ele libera energia para essa água, ou ele absorve energia das moléculas de água para que a reação aconteça. Bom, aonde está a água, temos também um termômetro e temos um agitador. Por que esse agitador? Quando começa a acontecer a reação e começa a liberação ou a absorção de energia ali dentro, o que vai acontecer? As moléculas mais próximas ali do recipiente irão sofrer essa alteração de energia mais rápido do que as moléculas que estão mais afastadas. Então, o agitador faz com que essa movimentação das moléculas, para que haja uma uniformidade na temperatura de todas aquelas moléculas, ok? E, por último, nós temos, então, um recipiente que veda tudo isso que nós estamos vendo. Ou seja, ele não permite que o calor que está acontecendo ali na reação e a temperatura que está sendo alterada da água passe para o meio externo. Então, esse último recipiente, esse sim é isolante térmico, ou seja, não permite a transferência de energia, ok? Bom, então, ou seja, o que nós vamos fazer? Nós vamos saber qual que é a quantidade de calor que está sendo liberado ou absorvido através da variação da temperatura dessa água, ok? Então, a água envolta ali vai ter uma temperatura inicial. Após o início da reação, ela vai ser alterada e ao final da reação eu vou conseguir ver essa alteração na temperatura. Nós vimos isso na aula que eu falei do Enem. Então, quando absorve ou quando libera, o que acontece com a temperatura da água? Se ela vai aumentar ou se ela vai diminuir. Então, é esse ΔT que vai ser fundamental para a análise da quantidade de calor que teremos, ok? Bom, nós sabemos que pela física, provavelmente vocês já devem ter visto isso na física, que um cálculo para medir a quantidade de calor seria possível através da seguinte fórmula: massa
vezes o coeficiente específico de calor vezes o ΔT. Então, como nós estamos trabalhando a um volume constante, porque todos aqueles sistemas eles têm um volume específico, nós vamos ter o QV, ou seja, a quantidade de calor a um volume constante, ok? Então, essa fórmula aqui, nós vamos saber exatamente qual que é a quantidade de calor que está sendo transferido para a água, ou seja, está sendo transferido de acordo com a reação. E o que, afinal de contas, é esse calor específico, esse C minúsculo que nós vimos na fórmula? Então, o calor específico é a quantidade de calor que temos de fornecer ou retirar de 1 grama de substância para que ela varie a sua temperatura em 1 grau Celsius. Olha só o C, o calor específico da água. 1 calorias por grama por grau Celsius. Ou seja, a cada 1 grama de água absorve 1 caloria para que eu consiga, então, variar 1 grau Celsius na temperatura da água, ok? Vamos dar uma pausa aqui e pensar no seguinte questão. As unidades de medidas que nós temos nessas fórmulas, ok? Então, olha só. No sistema internacional, nós vamos ter a unidade de medida Joule. Porém, se você avaliar um rótulo de alimento ou até mesmo alguns valores que nós vamos trabalhar, né, alguns exercícios que vocês vão ver no PET, vocês vão ver a unidade Cal, que é de calorias, ok? Isso porque, enquanto que esse é a unidade de medida do sistema internacional, esse daqui é uma unidade de medida mais usual, ok? Ela é mais comum de se trabalhar. E a caloria, por definição, é justamente a quantidade de calorias, a quantidade de energia que é absorvida a cada 1 grama de água para a variação de 1 grau Celsius, ok? E existe uma relação entre eles. Então, 1 caloria é igual a 4, aproximadamente 18 joules, ok? Então, esses valores aqui é importante vocês terem em mente, essas unidades de medida, para você poder fazer a transição de um para o outro, ou até mesmo para poder entender quais são as unidades de energia, as unidades de calor que nós vamos trabalhar, ok? Bom, dando sequência aqui nos slides, nós vamos trabalhar agora com a variação da entalpia. O que, afinal de contas, é essa variação de entalpia? Então, a variação da entalpia, ela pode ser igualada à quantidade de calor a uma pressão constante. Então, de novo, vamos aqui. O que nós vimos no calorímetro? Nós vimos que nós conseguimos fazer o cálculo da quantidade de calor a um volume constante, correto? Através de cálculos matemáticos, que no nosso caso não é interessante a gente trabalhar agora, nós vamos conseguir transformar essa quantidade de calor que vamos achar ali no calorímetro, a um volume constante, a uma quantidade de calor a pressão constante, ok? E a entalpia é uma energia a pressão constante. Então, essa quantidade de calor a pressão constante, ela é igual à variação da entalpia. Então, pelo calorímetro, eu consigo, então, fazer o cálculo da variação da entalpia. Isso porque não existe uma outra maneira experimental para calcular a entalpia no seu estado inicial e no seu estado final. Lembra que a variação da entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes? Ou seja, a entalpia do final, né, do estado final, menos a entalpia do estado inicial? Bom, então para isso nós precisamos então dessa quantidade de calor para fazer esse tipo de relação, ok? E um último ponto é que então nós podemos utilizar os calorímetros para fazer então esse cálculo de variação, fazendo então essa equação, né, ou seja, igualar o QP ao ΔH, ok? Bom, então vamos recapitular um pouquinho aqui o que seria reações exotérmicas e a forma como a gente pode representá-las, ok?
Então, olha só, a reação exotérmica é a reação que vai liberar energia. Então, você pode ter ela representada de duas formas. Na reação, ela pode ser representada ao final, junto com os produtos. Então, esse mais aqui não indica que a energia é positiva, o que está indicando é que ela está sendo liberada junto com os produtos, ok? E aí ela vem assim no final. Ou ela pode ser colocada com o ΔH. Então, essa é uma equação termoquímica. Quando eu tenho, então, o ΔH igual a menos o valor que eu quero energético. Esse menos, gente, indica que está sendo liberado, ok? Então, esse menos que está na frente do valor numérico indica que ele está sendo liberado. Bom, reação endotérmica. Então, se no exotérmico o valor energético estava no produto, no endotérmico o valor energético está nos reagentes. Isso porque ele precisa absorver para acontecer a reação, certo? E a equação termoquímica seria eu usando o ΔH e o valor positivo. Então, observe que o valor ele não é alterado. O que eu estou colocando ali é o positivo e negativo para identificar qual que é a variação endotérmica e qual que é a variação exotérmica, ok? Bom, entalpia padrão. Então, o que seria uma entalpia padrão? Então, a entalpia padrão considera a substância no seu estado mais estável, sob a pressão de 1 atm e a temperatura de 25 graus Celsius, ok? A entalpia padrão de qualquer substância simples em condições padrão é zero. Então, por exemplo, se eu tenho oxigênio, O2, gasoso, é zero. Se eu tenho H2O, líquido, é zero. Então, sempre que eu tenho uma substância no seu estado padrão, ou seja, no seu estado de agregação padrão, então, essa substância vai ter a sua entalpia de formação igual a zero. Vocês vão ver que isso é muito importante, principalmente para a realização dos cálculos, ok? E a variação da entalpia será denominada de variação de entalpia padrão. Então, eu vou usar o ΔH e esse zero, né, esse grau aí lá em cima, ok? E a entalpia de formação. Então, enquanto que a entalpia padrão estabelece uma pressão e uma temperatura específica, na entalpia de formação eu estou falando da entalpia para formar aquela substância, ok? Então, a variação de entalpia de formação envolvida na reação de formação de 1 mol de molécula de determinada substância, a partir de substâncias simples na forma alotrópica mais estável em condições padrões. Então, vamos pensar aqui comigo. Então, eu tenho, quando eu vou fazer a variação de entalpia, eu sempre penso na entalpia dos produtos menos a entalpia dos meus reagentes, não é isso? Então, quando eu estou falando da variação de entalpia de uma reação, eu estou falando da variação de entalpia de formação dos meus produtos menos a variação de entalpia de formação dos meus reagentes. Isso, gente, para formar um mol. Se tiver mais de 1 mol, se tiver um valor estequiométrico ali, eu vou multiplicar por esse valor estequiométrico, ok? Então, nós vamos fazer alguns exercícios que vai justamente facilitar esse entendimento para a gente, ok? Bom, primeiro nós vamos retomar da segunda semana, lá no PET, essa questão da quantidade de calor, tá bom? Então, vamos tentar fazer esse exercício juntos? Deixa eu só virar essa folha aqui para facilitar o nosso cálculo. Vocês vão precisar usar a calculadora, tá? E aí, no caso, eu vou usar a calculadora do meu celular mesmo. Então, atividade. Que quantidade de calor é liberada por uma reação química que é capaz de elevar de 20 graus para 28 graus a temperatura de 2 kg de água? E o calor específico da água foi dado, ok? Esse exercício ele está na página 60.
da semana 2 do PET. Então, olha só, qual que é a fórmula? Q é igual a M vezes C vezes delta T, ok? Então, nós temos que a massa é 2 quilogramas. Quilo representa 1000. Então, eu tenho 2.000 gramas, ok? Então, Q aqui vai ser igual a 2.000 gramas vezes, qual que é o calor específico? 1 cal por grama vezes graus Celsius, não é isso? E a variação? A variação é de 20 para 28. Então, aqui vai ser 28 graus Celsius menos 20 graus Celsius, ok? Essa variação vai ser igual a 8 graus Celsius. Observe que eu corto graus Celsius, observe que eu corto grama e o valor que eu vou ter vai ser o quê? Justamente calorias. Então, aqui eu vou ter 16 e 3 zeros. Então, eu vou ter 16.000 calorias ou 16 quilocalorias, ok? Tranquilo, né? Apenas aplicação de fórmula esse exercício. Agora, vamos trabalhar com o outro? Então, olha só, nesse outro exercício aqui, ele fala que, sendo o ΔH de formação do óxido de cobre 2 igual a menos 37,6 quilocalorias por mol, e o ΔH de formação do óxido de cobre 1 igual a menos 40,4 quilocalorias por mol, o ΔH da reação é, e ele te deu a equação já balanceada. Bom, vou virar aqui para a gente poder fazer um exercício só sobre ele. Então, olha só, gente. Lembra que eu falei com vocês que o ΔH de reação vai ser, então, o valor da formação dos meus produtos menos meus reagentes, certo? Então, olha só. Eu tenho aqui o óxido de cobre 1 e o óxido de cobre 2. O óxido de cobre 2, ele é esse do meu produto, é o CuO, ok? Então, o CuO, ele está no meu produto. E o valor dele é menos 37,6, não é isso? E ainda eu tenho o Cu2O. Esse está no meu reagente, ok? E o valor dele é o menos 40,4. Então, como que vai ser esse cálculo aqui? Então, eu vou fazer o ΔH da minha reação. Então, produto. Tá vendo que eu tenho um 2 ali na frente? Esse 2 é o meu coeficiente estequiométrico. Então, é 2 vezes o valor que eu tenho, que é menos 37,6. Esse é o meu produto, menos o meu reagente. Quem que é o meu reagente? É o ΔH de formação daqui, que é menos 40,4, certo? Mais o ΔH de formação do oxigênio. Mas o oxigênio gasoso, ele não tem, o ΔH dele é 0, certo? Então, seria mais 0, que seria aqui do oxigênio, ok? Então, para você fazer essa conta, fazendo ele rapidamente aqui, então nós vamos ter, aqui vai ficar mais 40,4, certo? E aqui nós vamos ter 75,2 negativos, certo? Então, você vai fazer o quê? Vai fazer essa subtração aqui, certo? A resposta correta, então, desse exercício vai ser a letra A, menos 34,8, ok? Então, a resposta certa aqui vai ser a letra A, ok? Então, gente, com isso daqui, vocês vão conseguir, com esses raciocínios, fazer, então, os exercícios da segunda semana e da terceira semana, ok? Eu quero agradecer a presença de todos, pedir que vocês assistam
a aula que vai ser finalizado esse conteúdo na aula do Enem, dessa sexta-feira, não se esqueça. Um grande abraço a todos e até mais!